Nesse vídeo eu vou te mostrar por que eu acho que diversificação não é o melhor caminho. Quando eu comecei a investir, eu cometi o erro de ter muitos ativos na minha carteira, porque eu acreditava em tudo que era tese de investimento e eu não queria ficar de fora de nada. Eu achava que se eu não botasse o ativo na minha carteira, mesmo que com um pequeno valor, eu ia estar perdendo uma oportunidade gigante. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que na minha carteira sempre tinha um ou dois ativos que se destacavam mais que os outros ao longo do tempo. Ao contrário das pequenas apostas que eu colocava na minha carteira, que mesmo quando performavam muito bem, não fazia tanta diferença no meu portfólio porque era só um pedaço pequeno. Então, mesmo que eles performassem muito acima da média, o retorno não ia ser tão alto para mim. Então, vamos aqui para o mapa mental. Primeiro aqui eu coloquei uma frase do Warren Buffett, que é diversificação, uma proteção contra a ignorância, e eu concordo com ele, porque se tu busca ativos que são validados pelo mercado, que tem solidez reconhecida, tu não precisa se proteger contra os riscos desse ativo, porque os riscos vão ser tuas janelas de oportunidade. Eu vou falar sobre isso agora. Primeira coisa que eu gosto de avaliar nos ativos que eu vou investir são as tendências claras. No caso, saber identificar uma tendência de alta no gráfico dos ativos. E outro fator muito importante são os ciclos bem definidos. Eu vou trazer alguns exemplos de ativos que têm essas características para exemplificar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é que tu tem que saber o timing exato do mercado, mas tu tem que saber a tendência e o ciclo, a direção que ele está indo e como ele se comporta ao longo do tempo. E para fazer isso, é melhor ter menos ativos para se preocupar. Eu vou escrever até aqui. A diversificação aumenta a complexidade. Então, quanto menos ativos tu tiver para acompanhar, melhor tu vai conhecer eles, melhor tu vai saber como funcionam os ciclos e identificar as tendências que eu acabei de mostrar. Vamos dar uma olhada ali no gráfico do Bitcoin. Primeira coisa a observar é a tendência do ativo. Pode ver que aqui no Bitcoin, por isso que eu gosto muito de operar ele, a tendência de longo prazo dele é muito clara. Observado aqui pela média móvel de 200 períodos, ela só sobe, ó. É um ativo que está em tendência de alta praticamente desde que surgiu. Claro, isso em longo prazo a gente está falando, né? Porque no curto prazo ele tem períodos de baixa, né? E eu vou explicar isso agora. Isso são os ciclos do mercado, tá? Então, pode ver que em 2014, do topo do Bitcoin até o fundo, ele teve uma queda de 86% durante o período de um ano. 4 anos depois, 2018, do topo ao fundo, 84% de queda, que durou aproximadamente um ano também. 4 anos depois, 2022, do topo ao fundo, 77% de queda, durante o período de mais ou menos um ano. Depois de novo, 2022 a 2026, o ano atual, 4 anos depois, estamos no mesmo período. O Bitcoin já caiu 50% desde o topo, e se seguir a lógica dos outros ciclos, ele vai provavelmente chegar a uns 65% a 70% de queda em algum momento, ao longo de um ano. Então, por isso eu acho que esse período que a gente está agora é um período interessante para começar a estudar sobre a tendência e os ciclos e procurar janelas de acumulação. Eu gosto de falar sobre o Bitcoin porque é bem fácil de mostrar. Depois que eu identifiquei essa tendência e os ciclos bem definidos nesse ativo, eu não vejo motivo por que operar muitos outros, já que ele possui tendências muito claras e ciclos muito bem definidos. Mas um outro que eu gosto, um outro exemplo, que é a Nvidia. Não tem por que procurar muito, cara. Não precisa ficar garimpando o mercado procurando ação que vai estourar. Pega as maiores, as melhores, que performam há anos, né? Que já estão performando há anos em tendência clara de alta. Esse é um ativo que está em tendência clara de alta. Ele não para de subir há muitos anos, tá? Mas isso não quer dizer que ele não tenha períodos de incerteza e quedas. E esses períodos não é o que a gente está tentando fugir. Por isso que diversificação não faz sentido. Nós não estamos fugindo do risco. Nós estamos procurando o risco.
para que no momento certo a gente consiga acumular bons ativos. Então, se tu é um investidor que acompanha o gráfico da Nvidia, tu vai saber exatamente a partir de que preços ela se torna interessante para acumular. Como foi aqui no período de 2021, claro, na pandemia foi um pouco de uma exceção, né? Mas aqui, nesse período, a gente já sabia que Nvidia era uma grande empresa. Então, a pessoa que acumulou durante essa faixa aqui pode ter feito ganhos de 600% em poucos anos, em 3 anos. E isso é uma coisa muito simples de fazer. É só tu identificar os fins dos ciclos de alta e utilizar eles como janelas de oportunidade. E um outro caso que é muito óbvio, assim, também no setor de tecnologia americano, é a Apple. Olha essa tendência de alta aqui, cara. É muito grande, velho. Desde 2004. O investidor sério, ele não ignora essas coisas, cara. É que é tipo dinheiro fácil, velho. É uma ação que sobe pra sempre, irmão. 20 anos subindo o bagulho. Ah, tem quedas no meio do caminho, quedas grandes. E essas quedas são onde tu vai comprar, velho. Então não veja a volatilidade como um problema. Ela é a solução para quem quer aumentar patrimônio, ter um motor na sua carteira de investimentos. Não precisa ficar procurando empresa pequena, arriscada, que tem chance de valorizar 1 milhão de vezes. Procura empresas sólidas que tenham bons resultados, velho. Isso vai te poupar tempo, vai te trazer mais tranquilidade. Monta estratégias com convicção e não que dependam do acaso, que dependam de chance ou de uma aposta. Agora vamos para a próxima parte, que é a parte da teoria do portfólio de Howard Markowitz. A teoria do portfólio fala sobre o risco sistemático e o não sistemático, tá? O não sistemático basicamente é o risco da empresa. Isso pode ser resolvido com diversificação entre empresas ou setores diferentes. E o risco sistemático é o risco do mercado. Para resolver isso é só diversificar em outras classes de ativo. No caso, eu diversifico entre ações, cripto e renda fixa. Eu uso somente 3 classes de ativos, mas se tu quiser, tem outros setores para diversificar. Eu acho que seja ideal, não acho. Porque eu acho que se tu quer uma diversificação que elimine todos esses riscos, aí a melhor saída é procurar ETFs de índices. Aí tu pega lá um ETF do mercado global ou só do mercado americano, nele vai conter todas as ações americanas e tu já vai estar bem diversificado para o risco não sistemático. E mais um outro ETF de renda fixa. Pode ser renda fixa global. Nisso tu já vai estar diversificado para o risco de classes de ativos. A volatilidade desses produtos é bem menor. Para o meu caso, isso é ruim, porque eu gosto de ativos com volatilidade que me dão janelas de compra. Por isso que eu acredito que esses riscos, sistemático e não sistemático, são sempre bons para o investidor experiente. O investidor iniciante ele se assusta, né? Ele quer comprar um ativo que só sobe, que nunca cai. Mas o investidor experiente ele quer comprar um ativo que sobe no longo prazo, com a tendência clara, mas que também tem janelas de oportunidade para acumular em boas faixas de preço. Então, para concluir, se tu trabalha com ativos bem validados pelo mercado, com tendências claras e ciclos bem definidos, tu não precisa ficar caçando ação, porque isso vai aumentar a complexidade da tua estratégia, gastar teu tempo e te dar dor de cabeça. Então, vai nos ativos que o mundo inteiro considera bom, velho. É simples. E em relação aos riscos, os riscos não são algo que tu deve temer. Tu não deve evitar o risco a qualquer custo. O mercado de renda variável, ele recompensa quem aceita risco. Então tu tem que aceitar, velho. Tem que aceitar que cada vez que uma ação tem quedas muito expressivas, é aí que tu tem que olhar. Não é tipo, quando ela tá subindo que é bom. Não, quando ela tá subindo, tu vai estar saindo fora. Tu tem que olhar para os momentos de medo do mercado. Mas se tu ainda acha que correr riscos é ruim no mercado e volatilidade é algo que vai te trazer malefícios na tua vida, então procura uma estratégia de ETFs de índices. Elas são simples e fáceis de seguir
E tem bons resultados também. Mas o que eu queria falar de mais importante nesse vídeo é que os riscos e as incertezas são nada menos do que janelas de oportunidade. Então, depois de testar muita coisa no mercado financeiro, muitos anos investindo, eu aprendi que a gente não deve fugir do risco nem da volatilidade. Eles são nossos aliados, eles são janelas de oportunidade.